Quem é você, Michael? Essa vai ser a pergunta definitiva da sua vida. Eu acho que você já sabe a resposta. E é por isso que estamos todos aqui. Um tênis é só um tênis. Até alguém calçá-lo. Aí ele tem um significado. O resto de nós só quer a chance de tocar essa grandeza. Precisamos que você use esse tênis. Não para você ter um significado na vida, mas para nós termos. Todo mundo nessa mesa vai ser esquecido assim que nosso tempo aqui terminar. Menos você. Você vai ser lembrado para sempre. Porque algumas coisas são eternas. Você é Michael Jordan. E a sua história vai nos inspirar. Sabe aquela história de sucesso que a gente já ouviu 1000 vezes? Aquela que o cara trabalhou duro, venceu todos os obstáculos e se tornou uma lenda? Pois é, e se eu te dissesse que, às vezes, a parte mais importante dessa história não é a lenda, mas sim o cara que acreditou nela quando ninguém mais acreditava? E se eu te dissesse que a história do tênis mais famoso do mundo, o Air Jordan, não é sobre o Michael Jordan, mas sobre um executivo gênio, louco e visionário que apostou tudo nele? Esse cara é o Sonny Vaccaro. E hoje eu quero te mostrar como a mentalidade dele pode revolucionar a sua vida. Muita gente assistiu o filme Air, a história por trás do logo, e saiu pensando na Nike, no Michael Jordan, mas eu quero focar no cara que pra mim é a verdadeira estrela e fonte de lições, Sonny Vaccaro. Pra quem não viu o filme ou não lembra dos detalhes, o Sonny Vaccaro era um executivo da Nike nos anos 80. A Nike era top em corrida, mas no basquete era zebra. A Adidas e a Converse dominavam. E aí surge esse tal de Michael Jordan, um novato promissor, com potencial gigantesco, mas ainda o ponto de interrogação. A lógica do mercado era gastar grana em vários atletas ou em superestrelas já consagradas. Mas o Sonny, ele olhou pro Jordan e disse: é esse cara, vamos apostar tudo nele. E não só isso, ele arquitetou uma parceria inédita, uma linha de tênis com o nome do Jordan e uma participação nos lucros, o que era um absurdo para a época. E a gente sabe o que aconteceu, né? A marca Air Jordan virou um império e a Nike dominou o basquete e a cultura sneaker. Mas o que estava por trás dessa decisão maluca? É aí que a gente entra nas 3 grandes lições de Sonny Vaccaro. Lição 1. Aposte no potencial e não no histórico. A primeira lição é talvez a mais impactante. Aposte no potencial e não no histórico. Pensa comigo, todo mundo queria segurança, queria o que já era conhecido, o que já dava certo, mas o Sonny viu algo no Jordan que ninguém mais via tão claramente. Não era só o talento em quadra, era a personalidade, a energia, o espírito de algo novo. E como a gente aplica isso? Na carreira, quantas vezes a gente só foca no currículo, nas experiências passadas, e se você ou alguém que você está avaliando tem um potencial gigante, mas ainda não teve a chance de mostrar? Não subestime a fome, a vontade de aprender, a capacidade de inovar de alguém que ainda não tem um histórico perfeito. Em projetos, às vezes a gente tem uma ideia louca que ninguém acredita porque não tem um case de sucesso parecido. O Sonny nos ensina a ter coragem de ser o primeiro e de confiar na sua intuição sobre o que pode ser. É sobre ter coragem de ser o visionário, de olhar para a semente e enxergar uma árvore frondosa. Lição 2. Pense em parcerias, não em patrocínios. A segunda lição é que o Sonny mudou o jogo de patrocínio. Ele não foi lá e disse: oi Jordan, toma esse cheque aqui para usar o nosso tênis. Ele disse: eu quero te dar uma linha de tênis com o seu nome e você vai ganhar dinheiro toda vez que a gente vender um par. Ele transformou o contrato em uma parceria de verdade. O Jordan não era só um funcionário, ele se tornou um sócio. Ele tinha um pedaço do bolo, um senso de propriedade. E isso muda tudo. Quando você sente que o sucesso do projeto é o seu sucesso pessoal, o nível de comprometimento é outro. E como a gente aplica isso? No trabalho, em vez de você só cumprir a sua função, como você pode se sentir mais parte do sucesso da sua empresa ou equipe? Como você pode propor ideias que te deem mais responsabilidade e, consequentemente, mais retorno, seja financeiro ou de reconhecimento? Em projetos pessoais, quando você está colaborando com alguém, não se limite a dividir somente tarefas, divida o sucesso também. Crie um modelo onde a vitória de um é a vitória de todos. Isso vai gerar um time coeso e motivado. Lição 3. Conecte-se com as pessoas, não com os números.
E a terceira lição, que talvez seja a mais humana de todas, é a de se conectar. O filme mostra isso de jeito incrível. O Sonny não tratou Jordan como um ativo, um pacote de marketing. Ele conversou com os pais dele, entendeu as preocupações e criou um vínculo. Ele não estava só vendendo o produto, ele estava comprando a confiança de uma família. Ele não usou planilhas e estatísticas para convencer, ele usou empatia e relacionamento. E no fim, essa confiança foi o que fez a diferença. E como a gente aplica isso? Em vendas, por exemplo, se você vende algo, não trate o seu cliente como um número. Entenda a necessidade dele, os medos, os sonhos. A venda que dura é a que é baseada em uma relação de confiança. Na vida, essa é uma lição para tudo, para ter sucesso com qualquer pessoa, seja um colega, um chefe, um amigo ou um parceiro. O mais importante é a conexão humana. Pare de olhar para as pessoas como degraus para o seu sucesso e comece a vê-las como seres humanos complexos e valiosos. O filme Air é sobre um tênis, mas a história de Sonny Vaccaro é sobre a vida, sobre ter a coragem de ir contra a maré, de ver o potencial onde ninguém vê, de transformar um patrocínio em uma parceria e, acima de tudo, de construir pontes com as pessoas. E aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês. Qual é a sua aposta de Michael Jordan? Quem ou o que você acredita que tem um potencial enorme, mesmo que a sabedoria convencional diga o contrário? Se essa reflexão fez sentido para você, deixa o like e se inscreve aqui no canal, não só para apoiar meu trabalho, mas para continuar recebendo mais histórias e ideias como essa.